hein? Que E aí, beleza, que camarada? beleza. Um Tudo prazer bom? enorme ter você aqui, meu irmão. Prazer enorme mesmo. Eu fico feliz, querido. Eu fico muito feliz. Muito É, bom. ó, minha mãe é fã dele, tá vendo? É, quem não é, rapaz, fã de Cal, né? Então a gente fez essa maratona aí com palestrantes TEDx e a palestra de Cal, inclusive, é best-seller. A palestra dele já está aí com mais de 2.300.000 visualizações e merecido, né? Eu mesmo já assisti sua palestra do TEDx, Cal, umas 5 vezes, sei lá, 6 vezes mais. Eu curto muito aquelas analogias todas. E aí o nosso procedimento aqui, para iniciar, né? Porque daqui a pouco começam a vir várias audiências aí, a minha, a sua, e fica gravado no IGTV e eu também gravo e jogo no YouTube também. Mas ao vivo é mais Joia. gostoso, né? A gente participa, a gente troca ideias. Então eu queria que você, por gentileza, se apresentasse aqui para o pessoal. Beleza, então vamos lá. Bom, eu sou o Cal Mascarenhas, gosto muito de viver, sou um cara que está procurando aprender a cada momento. Aquele assunto, aquele tema que eu tratei lá no TED é um tema muito importante para mim, porque justamente ele está falando sobre algo que para mim é a própria vida, mudança. Né? A gente está mudando o Perfeito. tempo todo, né? A gente está tendo muita chance de mudar. A minha formação acadêmica original foi em arquitetura. Eu, então, fui arquiteto de prédios, de casas, e hoje eu me digo um arquiteto de gente. Estou É trabalhando com verdade. arquitetura, tanto no meu trabalho como palestrante, como consultor em empresas, como no meu trabalho individual também, atendendo as pessoas com trabalho de coaching, de mentoring, fazendo uso da programação neurolinguística, do coaching ontológico e da filosofia prática para ajudar pessoas em seus processos de transformação. E Perfeito. sou autor do... Cadê ele? Do meu livro Mudando para Melhor, que também fala de mudança, né? Então, É óbvio. o próprio título do livro já trata do tema mudança. Né? Então, a minha vida tem sido trabalhar com gente, sabe, Pedro? Trabalhar Maravilha. com pessoas. E agora, com essa situação de pandemia, a gente está aí com a possibilidade de ajudar sempre de forma remota, né? De forma Perfeito. fisicamente não pode mais, então a gente está trabalhando usando a tecnologia para ajudar pessoas. As minhas formações principais, então, são programação neurolinguística, eu tenho a formação completa, Master Practitioner e Trainer, e tenho algumas formações em coaching, sendo que a que mais me tocou foi o coaching ontológico. Onto tem a ver com ser. Então, é uma formação numa linha de coaching que trabalha muito a pessoa. E ela Perfeito. me cativou completamente. E sou acadêmico de filosofia. Ia me formar esse ano, mas eu acho que com essa confusão toda eu só vou me formar no ano que vem. Mas já faz uns 20 anos que eu estudo filosofia por minha conta e Que maravilha. coloquei filosofia no meu trabalho. É isso, esse sou eu. Que maravilha. Eu vou fazer também uma breve apresentação, né? Eu trabalho com o desenvolvimento humano nos últimos 10 anos, mas assim como o Carl falou, também minha vida passou por várias mudanças, né? Eu comecei na área de... Eu fiz química na escola técnica. Lembrou um pouco aquela história que você contou no TEDx, você fez algo por causa de seus pais e tal, né? Na época o Paulo ia duplicar, então bora fazer química. E para mim foi a escola da vida maravilhosa, mas química não tinha nada a ver comigo, na verdade, né? Então eu passei por química, passei por publicidade, uma área que eu amei muito, né? Gostei muito de trabalhar com publicidade. Tecnologia, que até hoje eu trabalho em desenvolvimento de aplicativos e tal. E nos últimos 10 anos, desenvolvimento humano, né? Eu desenvolvi aplicativos e passei a desenvolver pessoas, Gente, desenvolver pessoas, né? E aí fiz várias formações também, vários cursos de coaching, inclusive com o Tim Gallagher, né? Que é o uau, pai disso tudo aí, né? grande. Formação em hipnose, PNL, e estou aqui com vocês fazendo esse trabalho aí, né? Também online, como você falou, mudança é uma palavra que realmente está assim, em voga, porque a gente está vivendo um momento de muitas mudanças, né? E mudanças que a gente não planejou, né? Eu não sei se tem um habitante no planeta Terra que falou assim, bom, eu vou me preparar, porque vem vindo uma pandemia, então eu vou já me preparar para ela, né? Duvido muito. E aí, antes da gente entrar até no TED, porque assim, a gente começa muito sobre essa experiência TED, mas já que a gente falou em mudança, eu faço uma pergunta para você. Essa palavra assusta muita gente, né, Carl? Mudança, por que que assusta tanto? Amigo, eu tenho uma ideia que eu desenvolvo
não desenvolvi no TED, mas nas minhas aulas, nos meus Sim. cursos a respeito de mudança, eu trago muito essa ideia de que a mudança, por uma crença humana, ela tem, digamos, assustado as pessoas, porque existem esses 3Ds da mudança. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Tá dando para ver Vou perfeitamente. Tá massa. rabiscar, né? Tá Então, massa. os 3Ds da mudança. Primeiro, de que mudar é difícil. Então, muita gente está com isso na cabeça. Mudar é difícil, mudar sempre é difícil. E a PNL nos ajuda, você que conhece PNL também, nos ajuda a questionar sempre quando as pessoas estão falando muito a palavra sempre, ou a palavra Sim. nunca, né? Nunca é. Sempre e nunca são duas palavras muito generalizantes. Então, mudar nem sempre é difícil. Às vezes a gente pode começar acreditando que a nossa mudança pode ser mais fácil do que nós pensamos. Se nós tivermos, por exemplo, o apoio das ferramentas adequadas, se nós tivermos ajuda adequada, se nós soubermos pedir ajuda, as mudanças podem ser mais fáceis. Enfim, então nem sempre a mudança é difícil. Outro D da mudança é de que as mudanças são demoradas. As pessoas se assustam muito com a ideia de mudar, porque mudar é algo demorado, mudar é algo que vai ser por muito tempo para que possa se efetivar. E nós vemos que, às vezes, algumas mudanças muito sérias, muito significativas, de situações que duraram muito tempo, de repente, em pouco tempo ela pode ser transformada. Né? Perfeito. Nem sempre mudar é algo demorado. Às vezes sim, às vezes não. E, por fim, de que mudar é algo doloroso. Né? De que existe dor. Mudar é algo doloroso. Sempre mudar vai ser uma dor, vai ser uma dor. Então, essas formas de pensar, esse mindset, esse modelo de mente pode fazer justamente com que a gente tenha muito medo de mudar, com que a gente fique sempre apegado àquilo que seria a nossa banheira morna, né? Digamos, banheira de água morna, eu gosto de representar assim. Então, você está vivendo uma espécie de situação em que a gente está, sabe, eu até desenho muito nos meus cursos, você está de boa, sabe? Ali, uma banheirinha de água morna. Tranquilo. Não, né? E aí porque você acha que até mesmo algumas dores você já conhece, você não quer mudar, porque essas dores, pelo menos, são dores conhecidas, entendeu? Eu vou mudar e vou viver dores diferentes. Essas aqui eu já me acostumei, essas aqui já são conhecidas. E é isso que muita gente chama de a zona de conforto. Né? Então, a zona de conforto é essa banheira de água morna, onde você se acostumou a ficar. E tem um detalhe, cabe a nós, se nós queremos fazer mudança, essa aqui é uma metáfora que eu gosto de usar, vou colocar aqui para ver se vocês veem aí direitinho. Eu gosto de dizer assim, olha, coloque um tubarão dentro da sua banheira. Coloque um tubarão dentro da sua banheira, que é para que você se anime a sair dela, velho. Senão você vai se acostumar a ela, você vai ficar de boa e tal. Lógico que não precisa ser um tubarão gigantesco. Você pode, às vezes, botar um tubarão mediano, né? Colocar um tubarão na banheira, para mim, por exemplo, é procurar desafios novos, procurar conhecer coisas diferentes. Por exemplo, um desafio muito bom para mim, Pedro, foi ter entrado na faculdade de filosofia. Sabe a ideia do procurar o não saber? A faculdade de filosofia me trouxe tanta coisa que eu não sabia, velho, que aí eu disse, nossa, que grande desafio. Eu coloquei um tubarão na minha banheira. Na hora que eu entrei na faculdade de filosofia, eu que estudava filosofia por minha conta, disse, não, eu quero fazer um curso acadêmico, um curso regular, para poder sentir o desafio de estudar filosofia, precisando fazer prova, precisando fazer trabalho, precisando dialogar com professores, com colegas. Embora tenha sido um curso à distância, e que provavelmente só vou conseguir completar no ano que vem, por causa da coisa da pandemia, mas é um curso que está me fazendo pensar a filosofia na vida prática, para ajudar os meus clientes e para ajudar as empresas nas quais eu presto serviço, presto palestra. Né? Perfeito. Mudança, me lembra. Só um passo antes agora do tubarão que você falou, cara. Uma vez eu vi num livro sobre criatividade, falando que assim, os japoneses gostam de comer o peixe sempre muito fresco, né? Muito, muito.
Então aí o pessoal trazia o peixe e aí quando chegava o pessoal achava o peixe que não estava tão fresco assim. Aí, poxa, o que era congelado. Aí, vamos deixar eles vivos num tanque, mas eles aí morriam, não conseguia. Aí eles fizeram exatamente isso que você falou. Eles pegavam nos tanques de atum e jogavam pequenos Tubarões, tubarões né? dentro. Então os atuns ficavam o tempo todo se movimentando, quando chegavam fresquinhos, chegavam vivinhos, vivíssimos, né? Então foi bem essa história do tubarão. É que Outra coisa que... eles até, eu vi essa história, uma pessoa dizia assim, é que o peixe, quando ficava dentro dos tanques, eles ficavam lerdos, né? Eles ficavam, Exatamente. né? Ficava lá, né? Aquela É, morosidade, aquele negócio meio lerdo e tal, e tinha que todo botar um tubarão assim. E a outra coisa é que, quando eu falo de mudança, muitas vezes com algum cliente, com um paciente e tal, às vezes eu faço um pacto, né? Um pacto que é bem interessante. Assim, eu digo assim, ó, uma metáfora para cada cliente. Eu vou pegar uma aqui genérica, mas para cada um tem a sua analogia, a sua metáfora. Mas assim, digamos que isso que você sabe a respeito aí, essa situação, tal, vamos pegar ela aqui, colocar ela dentro dessa caixinha direitinho, vamos fechar ela, você mesmo fecha e tal, tome aqui a chave e você tá com a chave. Então tá aqui, né? Você não vai perder ela, ela não vai sumir. Você não vai trocar ela pela nova situação. Você vai ter sempre essa situação aqui. Porque às vezes a pessoa tem uma insegurança, né? De achar que se você vai partir para algo novo, você vai perder aquilo que Já você tem. já tem. Né? Então, às vezes, isso dá uma base segura para a pessoa continuar. E mudança lembra de Heráclito de Éfeso, né? Que você fala lá no seu TEDx. Traz aí isso aí para gente. Rapaz, é um dos pensadores da filosofia bem antiga, né? Lá nos primórdios, ele é um pré-socrático, 500 anos antes de Cristo. Heráclito de Éfeso é um disparador do pensamento de que nada permanece, de que está Tá? tudo em contínua mudança, né? Então ele Perfeito. fazia oposição ao pensamento de Parmênides, que era o pensamento de que tudo está e que a mudança é só uma ilusão, Uma né? ilusão. Já Heráclito dizia o contrário: nada está, nada é, tudo é uma grande mudança, e se a gente tem ideias estáticas, isso é que é a ilusão. Né? Então, o ser Perfeito. humano é uma mudança, a vida é uma mudança. E uma coisa importante para nós, amigo, que eu percebo é que para a gente poder acreditar de fato que o que existe é a mudança, de que a vida é uma mudança, é importante ter uma grande humildade, cara. Uma grande Verdade. humildade. Não é? Porque as pessoas que dizem eu sou, elas estão perdendo a chance de olhar que elas não são nada, elas são mudança, elas foram, Verdade. elas são, elas serão outra coisa amanhã ou daqui a poucos segundos. Perfeito. Então, eu vejo, por exemplo, fazer o próprio TED foi uma grande experiência de humildade para mim, cara. Porque como eu sabia da importância dessa apresentação pública, do que é o TED, eu tive um compromisso assim importantíssimo na minha vida de fazer o que eu podia fazer de melhor. E pela primeira vez na minha vida, eu contratei uma pessoa para eu preparar a palestra e mostrar para essa pessoa, que era um coach, um treinador, um diretor teatral, grande figura, Alexandre Schumacher, e ele fez a minha preparação vocal, fez a minha Que preparação maravilha. corporal, né? E fez algumas sugestões sobre o meu texto. Eu fiquei muito grato por esse trabalho profissional. Eu contratei ele para fazer esse trabalho. Foi uma pessoa que me ajudou muito. E eu sempre digo assim, olha, às vezes, quando você quer fazer bem feito, não confie só no que você tem. Chame alguém, contrate alguém, faça Perfeito. um chamado para que alguém possa te ajudar. Então, foi uma coisa muito preciosa para mim ter alguém que dissesse: Cal, quando você entrar com essa fala, use tal gesto. Quando você fizer tal movimento, entre com tal coisa. Então, ele tinha a visão de palco, que é a visão de diretor teatral, e isso foi muito rico para mim. Então, eu gostaria de dizer assim, olha, gente, toda vez que você quiser fazer uma coisa bem feita, sei que você tem potencial, acredite no seu potencial, fantástico, acredite na sua expertise, mas pense, será que alguém pode te dar uma dica? Será que alguém pode olhar isso que você quer fazer bem feito e poder? E será que essa pessoa não pode te ajudar? Sobretudo alguém que tem um conhecimento que você não tem.
Então, eu gosto muito de dizer que nesse processo de mudança, essa história de não pisar os pés no mesmo rio duas vezes, na minha experiência prática, fazendo o TED para esta exposição do TEDx, uma coisa muito preciosa foi dizer assim, olha, eu quero fazer essa apresentação diferente de todas as demais. Eu não quero pisar, eu não quero ser o mesmo Cal pisando no rio de forma idêntica. Eu quero convidar alguém, chamar alguém que possa olhar a minha apresentação, ver o Maravilha. texto, né, e possa dizer para mim, olha, existem coisas que você não está observando na sua performance, eu quero mostrar para você essas coisas. E essa pessoa fez diferença nesse trabalho. Fantástico, né? Inclusive, participar do TED em si, né? Já é algo, eu queria até que você falasse sobre isso, assim, fazendo só um parênteses aqui, para mim era uma coisa que eu sempre consumi, TED, né? Eu sempre amei esses vídeos, eu sempre, foi algo que eu ia lá, acessava e dizia, cara, que sensacional. E aí, em 2016, né, quando fez pela primeira vez aqui em Salvador, eu falei, poxa, vai ter TED e tal, poxa, eu queria participar, né? Aí entrei assim na seleção e tal, e não passei, né? Eu não lembro qual era o tema de 2016. Você foi o de 2016? Ou foi o de 2016? Foi Conexões, se não me engano. Eu acho que o meu foi o primeiro ou o segundo, eu não recordo agora, mas foi... Quando teve o primeiro, né? Aí eu entrei, Conexões não... Humanas, eu acho. Conexões Humanas. E aí eu não passei. E aí eu falei assim, fiquei naquela situação, né, que você fala, pô, é porque o TED não é para mim ou porque não é a minha hora? Né? Eu aí resolvi, não é a minha hora. Foi a melhor coisa que eu fiz, viu? E aí, 2 anos depois, quando eu vi o tema, né, além do que se vê, eu falei, cara, escuta, né? Então aí casou direitinho. Então, assim, é muito importante a gente também entender que existe também o momento, né? Às vezes você não está pronto, então a gente tem que ter também aquela humildade. Achei sensacional você dizer que trouxe um diretor para te ajudar com o seu TED, né? Porque até eu ia comentar, nos comentários também, o pessoal fala muito, cara, que dicção. Você já reparou quantas pessoas falam sobre isso? Você trouxe esse detalhe aqui agora e eu não sabia, né? Você Sensacional. veja, Pedro, eu faço preparação de pessoas em trabalho individual, algumas pessoas me contratam para ajudá-las em exposição, em falar em público, eu dou cursos dentro dessa esfera de falar em público, mas mesmo assim, eu queria que alguém visse a minha expertise e dissesse, tem algo aí, tudo bem que você tem expertise, mas tem algo aí para você mudar, tem algo aí que pode melhorar. Então, a ideia de melhorar, cara, é uma obsessão na minha vida. A ideia de mudança para melhor é uma obsessão na minha vida. Uma obsessão boa, não me machuca, né? Não me fere, mas é uma obsessão importante. Pensar assim, olha, não importa o quanto você já atingiu de resultado, ainda há estrada pela frente, entende? Perfeito. Esse é um pensamento que eu acho que leva a gente para trazer boa contribuição para o mundo. Isso é um tubarãozinho, né? Que fica ali o tempo todo, né? Deixando você o tempo todo vivo, né? Perfeito. Você não fica na sua zona de conforto. E você fala, pô, foi ótimo, legal, beleza, mas da próxima dá pra, né? É como no atletismo, né? Que as pessoas ficam atrás do próximo milésimo de segundo, né? E fica atrás do próximo recorde. Sensacional. Essa fala que você trouxe, amigo, ela bate tão forte em mim, essa coisa do, olha, isso não é para mim ou ainda não é o meu momento, isso é tão forte porque isso nos lembra da distinção importante entre o que é limite e o que é limitação. Muito então, massa. Eu tenho limites, lógico, eu tenho, digamos, eu sou um ser humano, eu agora estou aqui falando com você, no meu apartamento é 10º andar. Então, eu não poderia dizer assim, eu quero descer na garagem e vou pular pela janela. Não, isso é um limite humano. Eu tenho que descer pelo elevador, pelas escadas. Né? É um limite humano. Na nossa vida, limites. Existem limites. Mas há na nossa vida também limitação. E a diferença limite é algo que a realidade mostra. A limitação é algo que está muito aqui, né? Está dentro do seu mindset. Então, no momento em que você diz, olha, não é que não seja para mim, é que não é o meu momento e eu vou me preparar para, numa próxima vez, apresentar melhor, fazer o que eu quero, fazer da melhor maneira. Pô, bicho, isso é genial, isso é crescimento, é autoconhecimento. Eu fico muito preocupado, Pedrão,
essa hiperpositividade, segundo denuncia o próprio filósofo Byung-Chul Han, ele é um filósofo contemporâneo muito importante para mim, ele denuncia que o mundo está sofrendo também com a hiperpositividade. Todo mundo dizendo para você, você pode, você consegue, você é maravilhoso, você é incrível, você pode, você é incrível, você é incrível. E aí as pessoas não querem mais crescer, porque elas já se acham incríveis, elas já se acham espetaculásticas, sabe? Então ela não quer mais crescer, ela não quer mais receber feedback, ela não aceita que alguém lhe faça uma crítica, porque ela recebeu um bombardeio de coisas do tipo, você é demais, você é incrível, você... E aí, cara, quando você fica nessa hiperpositividade, você deixa de olhar os pontos que precisam de mudança em você. Então, muito cuidado com esse excesso de informações que carregam muito nesse colorido do empoderamento, mas que deixa você, às vezes, pecar na limitação. Às vezes você está sendo apenas mais ou menos, mas não quer crescer, não quer mudar, não quer aprender, porque você já acha que conseguiu o melhor, o patamar. Eu fico muito preocupado. Eu ainda vejo tanto para crescer em mim, cara. Eu vejo tanta coisa para melhorar, eu vejo tanta coisa para tornar maior, que eu digo assim, quando é que a gente vai poder dizer já cresci o suficiente, tá bom. Eu não estou escorregando mais. Nunca, Nunca, vezes, quando eu olho, às vezes, cara, uma aula minha gravada no meu canal do YouTube, uma palestra minha que eu dei 5 anos atrás, eu digo, caramba, como é que eu falei uma coisa como aquela? Como eu já mudei nesses 5 anos? sensacional, né? Pô, e daqui a mais 5, eu vou olhar para essa fala minha hoje com você e vou dizer assim, poxa, olha só, eu poderia ter falado tantas outras coisas. Enfim, não dá para dizer, já estou pronto. Nunca. Sempre estamos em processo, sempre estamos em aprendizado, sempre podemos crescer um pouco mais. E sem parecer cair em lugar comum, mas você falando de filosofia, quando Sócrates traz o que só sei que nada sei, cara, aí é que você vê a profundidade. Porque Perfeito. isso me lembra o livro de Yogananda, né, a autobiografia dele, que aí tem uma hora que reúne uns mestres e um fala, eu já li não sei quantos livros, eu já li não sei quantos livros, já fiz isso, né? E ele fala assim, ó, tem um trecho de um texto de 3 linhas que eu tô nele há 6 anos. Então, na verdade, a gente tem muito que aprofundar até nas pequenas coisas. Então, assim, às vezes a pessoa também busca muitas coisas diferentes para fazer e não se aprofunda em nenhum. Então, às vezes, uma coisinha, um verso é capaz de você aprofundar. Eu acabei de lançar agora um livro de haikais, né? Então, assim, um verso, são 3 versinhos, 17 sílabas. Mas você... Cada vez que você lê aquilo, como o Heráclito fala, cada vez que você lê um haikai daqui, você não é mais o mesmo, então você já vê outro significado, outras significâncias ali dentro daquele processo, então você cresce o tempo todo, até mesmo olhou para cá, olhou de novo, você já viu uma coisa que você não já tinha visto antes. Né? Se você está com esse mindset, né, como você trouxe aqui maravilhosamente, esse mindset de sempre estar querendo se aperfeiçoar. Agora, quando você falou de limitações, né, limites e limitações, às vezes, algumas limitações dessas não foi você, vamos dizer assim, não são nem suas, né? Foram impressas em você, que aí você traz na palestra sobre os programadores. Isso. Se você, então... Uma coisa importante quando a gente... Já está escrita. Eu coloquei ali para não me esquecer de falar. Rapaz, essa letra é sua ou é fonte? É minha, velho. Cara, que massa, velho. Eu gosto muito de... E aí legal. Enquanto eu estou falando com você, eu vou escrevendo aqui no iPad e vai projetando ali na TV. Maravilha. É uma forma que eu uso para dar aulas, para fazer palestras. Agora. Muito massa, muito massa. E eu gosto muito de caligrafia, é uma coisa que me interessa, né? É uma arte importante também. Mas veja bem, quando você fala sobre os PEIs programadores, né? No TED eu toquei nesse ponto. Uma das formas da gente reiniciar a mente, porque a palestra começada com como, meu amigo, é uma armadilha, você já viu? Que a pessoa quer o passo a passo. Palestra que se inicia com o título como é armadilha, velho. Então, eles deram uma palestra que era uma armadilha, porque você
você vai sendo obrigado a falar num curto intervalo de tempo, porque o TED é muito curtinho, né? Você tem que falar muito em pouco tempo. Perfeito. E a ideia é como que você vai... Aí eu me pergunto, né? Como que você vai falar sobre estratégia, que as palavras... Tudo que tem como fala sobre estratégia, né? Fala Estratégia. sobre um passo a passo, sobre um caminho. E programação neurolinguística, você sabe bem, tem muitas estratégias, tem muitas técnicas mentais, Claro. passo a passo, de fazer determinado tipo de operação acontecer dentro da mente. Então, as palestras começadas com como, elas têm um desafio maior, que é você conseguir fazer isso em intervalo pequeno, porque é Sim. palestra, não é um curso, né? Uhum. Mas o que eu queria fazer, inclusive algumas pessoas lá têm muitos feedbacks positivos e alguns feedbacks do tipo: gostei da palestra, mas faltou o como, né? E eu, Uhum. e eu sempre e eu sempre digo assim: poxa, eu procurei um como, digamos, subliminar. E Uhum. um dos comos era justamente identificar quais eram os P's programadores. E um desses P's programadores é justamente nossos pais. Talvez sejam os primeiros, né? Os primeiros P's programadores que a gente tem e que acho que nós podemos fazer uma investigação do que de nossos pais que nós estamos mantendo vivo em nossa vida e que já não nos serve mais. Porque parece que Perfeito. existe uma parte nossa que valoriza tanto o amor materno, o amor paterno, que quer manter aqueles aprendizados como se eles fossem uma verdade para você hoje também. E você já Uhum. cresceu, você já é uma pessoa diferente. Aquilo que seu pai Uhum. te ensinou, que sua mãe te ensinou, pode não fazer mais nenhum sentido dentro da sua mente, né? E a identificação, esse pode ser o primeiro como. E isso pode acontecer em processo de terapia, em processo de coaching, em consultoria individual, em Uhum. processo de conhecimento de filosofia. Você vai investigando, você vai dizendo, gente, esse pensamento, esse valor, essa crença já não faz mais parte do que eu sou hoje, de quem eu sou hoje, da maneira como eu Perfeito. vivo. Então, uma Perfeito. das coisas importantes é identificar os P's programadores. O que é que do meu pai e da minha mãe não fazem mais sentido hoje para mim? Que coisas eles me ensinaram que não tem mais nada a ver comigo, para eu me Uhum. despedir reverentemente. Porque eu não imagino que os pais estão querendo fazer conosco algo que seja ruim para nós. Sim. Quando meu pai me Perfeito. passou, né? Quando meu pai me passou valores como estabilidade e segurança para um trabalho, ele imaginava que eu deveria ser um funcionário do Banco do Brasil, da Fazer Petrobras, concurso, né? fazer concurso. Nada contra. Maravilhoso. Eu dou muito treinamento, ajudo muito pessoas que querem fazer concursos públicos e acho que é fantástico fazer. Só não era a minha forma de ver a vida profissional, Uhum. né? Mas eu recebi esse tipo de programação mental. Ora, enquanto eu não identificasse que esses não eram meus valores, eram valores dos meus pais, eu não poderia crescer e ter a minha vida. Então, uma Perfeito. das coisas que podem fazer a gente reiniciar a mente é identificar o que é que você aprendeu dos pais, o que é que você aprendeu de professores. Muitos professores já disseram coisas para nós que fazem sentido e outras que não têm nada a ver. O que é que você aprendeu, por exemplo, de padres, pastores, ou seja, os religiosos da sua vida, e que não tem mais nada a ver com você, e que você pode questionar, você tem o direito de questionar essas pessoas ou os aprendizados que elas lhe deram. Quanto você aprendeu, por exemplo, de seus pares, pares amorosos, parceiros de trabalho, parceiros de vida, amigos. Você recebeu muita coisa dessas pessoas. Quanto você já recebeu de outros peixes programadores como propaganda, que fica Uhum. dizendo para você que você tem que ter tais produtos, que você tem que comprar tais coisas. Quanto você já jogou dentro da sua cabeça de políticos, que são outros P's programadores, muito fortes, a depender de quem você seja, você pode ser uma pessoa muito sensível, muito vulnerável às programações políticas. Enfim, identifique imediatamente quem programou a sua mente e abre Perfeito. espaço, né, para que você possa, correndo, conseguir fazer a sua programação pessoal. Isso aqui é fundamental. Como que a gente pode caminhar para ter um pouco mais de poder de trazer a própria vida para as próprias mãos, né? Então,
construir a sua vida, é fazer a sua programação pessoal. Lógico que não é possível você não ter influência nenhuma do mundo. Isso seria maluquice. Sim, claro. Maluquice, né? Dizer, Claro. eu não vou ter influência nenhuma do mundo. Não, isso é doidice, é falaciosa essa ideia de que a gente não vai sofrer influência. A gente sofre influência, recebe influência, a gente também faz influência, influencia outras pessoas. Isso vai acontecer o tempo todo. Mas quanto mais você puder dizer assim, olha, agora eu quero escolher a que eu vou me submeter. Para reiniciar minha mente, eu, por exemplo, posso dizer, eu já sei quais são os filmes que eu quero assistir, quais são as pessoas com as quais eu quero estar mais tempo, quais são os livros que eu quero ler, quais são os processos aos quais eu vou me submeter. Então, isso é trazer a vida para a sua própria mão, ou seja, fazer a sua programação pessoal. Perfeito. Isso me lembra uma questão que hoje nos aflige o tempo todo, né, que é a questão do celular, né, do uso do celular, que muitas vezes é o celular que está usando a gente, não é a gente que está usando o celular. E uma perguntinha que pode ajudar muito é o que é que eu estou fazendo aqui? O ideal mesmo, Cal, é quando você está num processo de consciência tal que você pergunta o que é que eu vou fazer aqui, né? Quando você está muito, né, fazendo isso, você, antes de iniciar, você já se pergunta. Mas, muitas vezes, você, quando pensa que não, está ali, né? Começou vendo o TEDx de Cal, daqui a pouco você está vendo pegadinha de Silvio Santos, você nem sabe como você vai parar ali. Então, você faz aquela pergunta, né? O que é que eu estou fazendo aqui? É o que te chama, né? Por quê, né? Qual o motivo de eu estar aqui onde eu estou, né? E isso eu estou falando para o celular, mas vale para qualquer momento da sua vida, né? Por que que eu estou trabalhando com o que eu estou trabalhando, né? Por que que eu estou casado com o que eu estou casado? Por que que eu estou comendo o que eu estou comendo? São perguntas que fazem a gente parar para poder, né, raciocinar e ver se aquilo está condizente com o eu de hoje. Né? Você fala de reiniciar a mente, eu falo de atualização de software, que é basicamente, né, a linha de raciocínio só que por caminhos diferentes, que assim, isso daí, né, cabe para o Pedro Cordier de hoje, Claro. Né, no dia 30, né? Hoje é 30, né? 30. 30. 30 de junho de 2020. Esse Pedro Cordier, às 19h34, isso tem a ver comigo, né? Porque às vezes pode estar pinado lá na minha linha do tempo, foi uma decisão, uma crença, algo que aconteceu, uma situação emotiva, que fez com que eu pensasse daquela maneira e eu fico trazendo aquilo para o momento presente, né? E sem eu parar para pensar se aquilo ainda cabe, né? A pessoa que eu sou. Esse eu de hoje ainda abraça essa mesma ideia? Esse eu de hoje ainda quer as mesmas coisas? Sabe uma coisa que o pessoal pira, Pedrão? O pessoal pira quando eu digo assim, desista dos seus sonhos. O pessoal pira. Aí depois eu vou explicar. A ideia de desista dos seus sonhos desista dos seus sonhos quando esses sonhos que foram concebidos por um você de 10 anos atrás não tem mais nada a ver com esse você de hoje. Perfeito. Você não precisa, porque um dia você concebeu essa coisa na sua mente, teve esse desejo, transformou num sonho, porque às vezes o desejo pode ser pura e simplesmente fantasia. Você não vai fazer a administração da sua vontade para transformar isso em algo concreto. Às vezes a gente tem o direito de fazer fantasia e não é sonho. É uma fantasia. É um deleite momentâneo. Aí você transformou isso num sonho. Beleza, naquele momento, aquele seu eu de 5 anos atrás, aquilo ali fazia sentido, aquilo ali tinha a ver com você. Quando você vai passando o tempo, gente, esse sonho já perdeu o prazo de validade. Esse não é mais um sonho seu, esse foi um sonho seu. Então a sabedoria para alguém identificar quando um sonho perdeu o prazo de validade, cara, é fundamental. Né? Você olhar para trás e dizer assim, olha, eu tenho o direito de dizer não quero mais isso. Quero outras coisas, estou buscando outros caminhos, estou buscando outros horizontes, sabe? Perfeito. Isso daí é fundamental. E isso daí me lembra o Pierre Way, quando ele fala que o apego é a raiz de todos os males, né? Que o apego ele gera o medo de perder e aí gera o estresse. Imagina o apego até os sonhos velhos. É isso, né? Então a gente até o apego ao eu de ontem, né? Você fica apegado. Não, porque você é o quê, amigo? Você, olha, com o passar do tempo, suas células renovam todas, você nem
nada de você é mais do que era, até Exato. biológica, bioquimicamente falando. Então, assim, a Exatamente. gente fica com apego, né, a ideias, a sonhos. Achei sensacional essa história do sonho que você trouxe agora, né? Porque às vezes você está vivendo o sonho de outra pessoa. Pô, mas é meu. Não, 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 não. É outra pessoa. E Né? se Você tá... você ficar naquele processo que a gente citou antes aqui ainda há pouco, da hiperpositividade, a hiperpositividade te diz isso, ó, nunca desista dos seus sonhos. Nunca É desista dos seus verdade. sonhos. A hiperpositividade está te dizendo isso sempre. Nunca desista dos seus sonhos. E eu digo, gente, há sonhos que eu posso desistir sim. O sonho é meu, eu posso desistir dele, eu posso olhar para outras coisas, outras realidades, outras coisas que são mais encantadoras para mim. Outros sonhos, né? Outros sonhos. Como é que Outros eu vou sonhos. ocupar minha energia com sonhos novos se ela está toda jogada em sonhos velhos? Né? Perfeito. E Sensacional. isso pode ser pensado. Eu acho que é uma forma de reiniciar a mente, a gente parar e refletir. Eu estou dizendo tanto na minha vida que eu quero essas coisas. Vem cá, eu quero mesmo. Então, é um olhar para dentro, é um olhar para a minha subjetividade, com respeito, lógico, com Com respeito. respeito, mas com a coragem de dizer eu posso fazer movimentos novos na direção de coisas novas. Sim, tranquilo. Não E é? graças a Deus, à medida que passa, né, historicamente, a gente vai vendo mais aceitação de possibilidades, né? Porque, assim, se Isso. você parar para ver nas gerações anteriores, né? O Bauman até fala sobre isso, a gente vê aquelas gerações engessadas, né? Então, hoje você vê cada vez mais um pouco de fluidez. Tem os ônus disso também, né? De tanta fluidez assim, termina você não criando raízes, né? Positivamente falando. Termina você ficando muito qualquer coisa, volátil demais, líquido demais. Mas você ter essa flexibilidade hoje ela é fundamental para a gente viver esse mundo. Imagina o seguinte, eu vejo hoje pessoas dizendo assim, Cal, pô, tô doido que acabe essa pandemia para voltar ao normal. Aí outro dia eu conversando com um amigo meu que falou disso, né? Coincidentemente é um cara que só vive reclamando do trabalho, né? Odeia o trabalho dele. Aí ele falou, pô, ele quer voltar ao normal. Eu digo assim, acaba, você não vivia dizendo que seu trabalho não presta, você quer voltar ao normal? Aí ele parou, acho que ele não pensou sobre isso, né? Aí eu falei assim, pô, é isso mesmo? Então, assim, primeiro que a gente não abriu um parêntese para passar a pandemia, depois a gente vai fechar o parêntese e voltar a viver. A gente está vivendo. Essa é a normalidade, é essa. A de hoje é essa. É isso que está acontecendo, né? Então, assim, se você passar por isso, né, sem você realmente se permitir modificar e ser modificado por esse período, você vai terminar parecendo aqueles filmes quando você entra na máquina do tempo e chega num lugar que você... O que é isso? Onde estou? Né? Porque você vai ficar com a cabeça do antes da pandemia e você vai sair fora numa pós-pandemia que você não vai nem entender o que está acontecendo. Então é importante a gente permitir trocar essas experiências com o que está acontecendo para a gente sair, né, renovado desse processo. Verdade, verdade. Tem um olhar um pouco mais vasto, ter uma atenção um pouco mais vasta. Né? O mundo, por exemplo, se eu tinha um sonho profissional, um sonho de carreira, um sonho de fazer um trabalho que junta pessoas. Vamos lá, imaginei que eu queria criar uma empresa de eventos para fazer agregação de pessoas, para juntar gente em palcos, em plateias, para juntar gente em auditórios. Aí hoje eu Imagina. me dou conta de que o mundo mudou, o tempo é outro e que essa realidade é impossível. Cá para nós, o mundo está dizendo a você, desista do seu sonho. Então, desistir do sonho não é um processo de, como bem você falou, como alerta Bauman, no sentido de uma liquidez que faz com que a gente não queira nada e nem termine as coisas que começam. Isso aí é o Perfeito, outro extremo. perfeito. Esse é o outro extremo. Né? Exatamente. Mas a outra ideia é você, às vezes, ficar batendo numa tecla que não sai o som que você quer, mas você insiste na mesma nota. Então, eu penso que cabe a nós ter um pouco mais de autoconhecimento. Uma forma de reiniciar a mente é olhar também como é que está a gaveta dos meus sonhos. Né? Tem sonho velho, tem sonho que não faz mais sentido, o tempo é outro, o mundo é outro.
A realidade pode ser totalmente diferente. Cabe a você agora acordar e dizer, nasci para um novo momento. É aquela história de que você tem muitas vidas numa existência só, sabe? Eu sinto que é como se tivesse muitas encarnações numa mesma vida. Nós morremos para aquele tipo de vida que era antes. Agora vamos ter que renascer para um outro tipo de vida. Vamos ter que Perfeito. renascer para uma outra realidade. Né? E acho que isso vai exigir de nós muita coragem, amigo. Muita humildade também. A Carla falou assim, pessoal, é porque eu estava tão focado aqui escutando que eu terminei nem olhando os comentários. Peço até desculpa para vocês, mas aqui a Carla falou assim, o que a quarentena está provocando em nós é escutar a si mesmo. Isso é bem bacana você trazer, Carla, porque assim, esse escutar a si mesmo, inclusive, pode gerar efeitos assim, né, dos mais variados. Né? Porque tem gente dizendo sobre isso que você está trazendo, diz assim, velho, eu não aguento mais ficar comigo mesmo. Né? Né? Porque tem gente, Cal, assim, que ela dorme e acorda num automático tal, né? Que ela não tem tempo nem de se perguntar se aquilo que até a gente estava falando, se ela gosta de café com leite, nada, ela vai, já, chega sexta, já é Natal, o que esse cabelo branco estão fazendo aqui? Quando você pensa que não, você está ali naquele automático o tempo todo. Então, assim, pessoas que não estão acostumadas, né, não se dão esse direito de parar, de refletir, de se perguntar o que eu estou fazendo, né, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, termina mergulhando de cabeça e sai do outro extremo, né? Que você sai de nunca me questiono, nunca estou comigo mesmo, nunca estou sozinho, pum, para uma pandemia, para ficar 90 dias, 120 dias com você mesmo. Então tem muita gente passando por esse período de dificuldade, só que eu estou, inclusive, falando com alguém aqui que eu toquei nesse assunto por causa de você, né? Que está aqui com a gente assistindo. Então, assim, tenha compassividade e bondade com você mesmo, né? Claro, Então, eu claro. sei que você está passando por um momento muito difícil, mas lembre-se que todos os momentos, dos melhores aos piores da sua vida, passaram. Né? Então, tenha essa tranquilidade. Eu sei que você está sozinho, eu sei que você está passando um momento de muita dificuldade, mas tenha essa tranquilidade de saber que isso vai passar. Agora, o importante é você aprender, né, com o que está acontecendo. Carl, desculpa, eu peguei só esse parênteses aqui, porque é uma situação real Importante. aqui, né, que está acontecendo, e eu aproveitei aqui para falar com essa pessoa que está aqui entre nós assistindo. Agora, a gente falou muito em crença, agora só tem crença ruim? Não, que é isso. Traz aí Nada. para a gente essa questão É, de crença, né? Porque a sua crença é ruim, né? é. Eu gosto de imaginar assim, ó, você tem uma mente, tá? E algumas pessoas têm a possibilidade de, dentro da mente, colocar uma quantidade enorme, né? A gente coloca uma quantidade enorme de pensamentos, ideias, conceitos, convicções, tá? Só que algumas pessoas colocam como se fosse uma pedra, sabe? Como se fosse um bloco de Uhum. granito. Então, as minhas crenças, o que eu penso é a verdade, tá? Eu penso e é a verdade. E quando eu tenho essa forma, essa estrutura, que tem muito a ver com mindset fixo, né? Eu sou assim, Uhum. desculpa, eu sou assim ou isso é assim e sempre vai ser. Esses pensamentos assim, rígidos, eles podem produzir muita coisa negativa. Até quando é uma crença que aparentemente é bonitinha, tá? Sabe? Ela é bem apessoada, ela é arrumadinha, tipo, eu posso, eu consigo. Velho, analise que às vezes você não vai poder tudo e não vai conseguir tudo, tá? Sim. E Então, tá tudo bem. e tá tudo bem, porque você é humano, porque você é gente. Então, Uhum. até algumas crenças que todo mundo diz, mas essa crença é sempre positiva. Aí eu digo, olha, cutuque esse sempre. Veja o que é que ela traz para você na sua vida. Então, há algumas convicções que mesmo à luz da ideia da mídia, etc., parece uma coisa muito bacana. Eu falo mídia porque as mídias sociais colocam Uhum. muito essa enxurrada de crenças do tipo empoderador, e às vezes eu me preocupo com elas, porque elas estão fazendo pessoas que perdem o pé no chão, perdem o pé no chão. Uhum. Elas não estão botando Sim. mais o pé no chão para ver onde é que estão os seus pontos fracos,
onde é que estão as coisas que precisam ser mudadas. Então, a ideia pode ser uma ideia de, olha, vamos dar uma mudada nisso, e se essa crença na sua mente for mais para, eu vou fazer aqui um desenho, vou ver se consigo fazer do jeito que eu gostaria. Tá parecendo uma gelatina, amigo? Tá parecendo uma gelatina. Então, daquelas Royal. então tá aqui, ó. Eu gosto de dizer assim, ó, velho, gelatinize sua crença. Ela não precisa ser líquida, ela não precisa ser sólida demais. Ela sabe, gelatinize sua crença para que ela possa se submeter à vida, aos fatos, às realidades, ao passar do tempo. E aí eu acreditava tanto numa coisa e, de repente, o passar do tempo vai me mostrando que essa coisa não é bem assim. Então, se a sua crença for gelatinizada, ela pode dar uma mudada. Se ela for um bloco de granito, vai ser muito difícil mudar. Entende? Então, há um pensamento, inclusive, do Émile Chartier, um pensador francês, que diz assim, não há coisa mais perigosa do que uma ideia quando ela é a única que se tem. Olha que... Carlos, você pode repetir, por gentileza? Deu só um travado na hora que... É do Émile Chartier, tá? Certo. Aqui o nome dele. Émile Chartier. A ideia é: não há coisa mais perigosa do que uma ideia quando ela é a única que se tem. Putz, sensacional. Pessoas que têm monoideia, sabe, amigo? Pessoas que têm uma ideia só e cristalizam e fazem dela um bloco granítico e ela é única. Que coisa perigosa, amigo. Que coisa perigosa. Então, até para a gente avaliar quando uma crença é negativa ou positiva, vale esse processo de observação criteriosa, mais filosófico, mais aprofundado, porque também pode acontecer o contrário. Alguma crença que alguém disse assim, essa crença é muito negativa. De repente, para alguém, naquele momento, naquele contexto, essa crença pode ser positiva, pode estar fazendo essa pessoa ter um alerta, sei lá. Perfeito. Né? Perfeito. É bom sempre a gente perguntar, né, o que é que eu preciso aprender com isso, né? Porque essa é até o gancho, né, digamos assim, a catapulta, o catalisador que faz com que você passe para a próxima fase é o aprendizado, né? Claro. Porque se eu não aprendi, né, o Richard Beck falava num dos livros dele, eu já li tanto Ilusões, Fernão Capelo Gaivota, não lembro qual foi agora, que ele fala que se você não aprende, essas ilusões, né, que a gente tem são como um peso de chumbo a vencer, né? Então você volta e se depara de novo com aquela, não é mais a mesma, é outra, mas ela tem o mesmo motivo, que é você aprender. Aí você passa de novo por aquilo, não aprende, ou seja, você vai ficar naquele ciclo vicioso até você, putz, grilo, entendi onde é que eu, né? Então, enquanto você não aprende, e aí você, em vez de se colocar também o tempo todo naquele processo, meu Deus, faltam 10 minutos, que porra, passou os 50 minutos, cara. Jesus. Agora que eu olhei o relógio. E aí você coloca naquela posição também, do tempo todo você só ali, né, aquela coisa de efeito causa, né? Então você se coloca o tempo todo o quê? Lá no efeito, ou seja, pô, é a sociedade, é o tempo, é a pandemia, são meus pais, é que eu não fui criado. E enquanto você não se colocar ali na casa, não trouxer para você, fala assim, isso está acontecendo comigo, beleza, tudo bem, ok. Né? O que eu preciso aprender com isso? Né? Qual é a minha responsabilidade dentro dessa situação? Né? Não é culpa. Culpa tem a ver com religião, os católicos adoram esse negócio de culpa e tal. Nada contra o católico, foi criado assim e tal, mas faz parte da religião católica essa questão de culpa, pecado e tal. Então, qual é a responsabilidade minha em estar nessa situação? Porque se eu estou em determinada situação, foi porque eu tomei decisões que me levaram a essa situação. Naquele momento, lá atrás, naquele momento, eu de uma forma diferente, eu era outra pessoa, cabe agora, né? Cabe agora o que é que eu posso fazer em relação a isso? Pô, tem uma galera de fora aqui, cara. Jogou um espanhol aqui, deixa eu ver quem é Daniela Barreto, né? Eu não vou arriscar meu espanhol aqui não, mas desde a psicanálise se fala que as forças ocultas das condutas, quando as condutas são sociais e antissociais, uns caras de 1 a 10, que possibilidade temos de
intervir nelas. Essa daí vai ficar para próximo, porque o meu espanhol não deu para entender Não, perfeitamente. Você entendeu talvez, aí, Cláudio? não, talvez o que ela fale, quando a Daniela está evocando a ideia das forças ocultas, podem ser forças do inconsciente, coisas que não Sim, estão ok, muito visíveis, né? ok, E essas, ok. essas forças vão fazendo com que nossas condutas, nossos atos e até mesmo nossas escolhas não estejam com uma fonte muito visível. As fontes são muito profundas, têm a ver com o inconsciente, muito da vida que nós temos e das escolhas que nós fazemos não são tão facilmente perceptíveis. Elas vêm de elementos do inconsciente que estão lá gravados, né? E podem ter a ver até com aquelas programações que a gente recebeu de pais, né? De religiosidade, de professores, uma série de coisas. Só para provocar vocês aí, todos que estão assistindo, né? Eu também, até certezas, na verdade, se você for descer, né, aprofundar, você vai ver que, às vezes, o que sustenta as certezas, né, são coisas que não são suas. As suas certezas, às vezes, elas têm origem, né, em programações que, na verdade, não são suas. Então você está defendendo aquela bandeira convicto daquele negócio e tal, e você não parou para atualizar o seu software, para reiniciar a sua mente, para você perceber se realmente ficava essa bandeira que está na minha mão aqui. O que ela está fazendo aqui? Sim, O sim. que ela está fazendo aqui? Sobre, Esse sabe, questionamento. sabe uma forma muito boa também da gente reiniciar a mente, neurolinguisticamente falando, é perceber quantas crenças nós temos que são começadas com nunca, sempre, todos, toda, entende? Então, muitas vezes, crenças que nós temos que começam com nunca tal coisa, sempre tal coisa, todos são assim, todas são assim. Essas crenças que são neurolinguisticamente estruturadas em construções de generalização, merecem a nossa problematização, merecem o nosso cutucão para gelatinizar e começar a reiniciar a mente pensando, quem sabe não seja de outra forma? Talvez não seja nunca, talvez seja às vezes, talvez não seja sempre, seja em dados momentos, entende? Talvez não sejam todas ou todos. Sim. Então, é uma forma também de a sua mente, quando você estiver falando, e por isso o trabalho de coaching, o trabalho de mentoring e terapia, psicoterapia é tão importante, porque você está falando e você submete à apreciação de um escutador de fora. Perfeito. Esse escutador te devolve dizendo, olha o que você falou. E de repente você reinicia a mente quando você se dá conta de que você foi denunciado numa crença que pode ser a raiz das suas escolhas. As escolhas exatamente que estão fazendo você ter a vida que tem. Galera, é 19h55, né? Faltam 5 minutinhos. Cara, eu queria agradecer imensamente a sua presença, passou voando. Foi muito legal o papo. Acho que depois, pessoal, divulguem, né? Que eu vou colocar no GTV e no YouTube, divulguem para seus amigos, que, cara, muita gente precisa assistir esse papo. Foi muito legal. Ainda tem as ilustrações de Cal lá no fundo. A galera elogiando, dizendo que você desenha pra caramba, desenha mesmo, e o cara é um monstro. E eu queria que você tivesse suas considerações finais para a galera aí, né? Porque um até perguntou assim, como pode trocar essas palavras para outras mais legais e tal, tal, tal. Então, assim, galera, vai ficar para uma próxima. Opa, a galera falou, ó, né? Tipo o Jô Soares quando acaba, né? Quando fala ó, foi bom. Então, Galera, ó, eu tenho muita coisa gravada no meu canal do YouTube. Se você procurar lá Calmas Carinhas no YouTube, você vai ver muito material. Então, algumas dessas perguntas já estão respondidas em palestras, em aulas, em vídeos que eu tenho lá à disposição. No meu próprio Instagram, se você passar a me seguir, você vai ver muita coisa que eu tenho colocado. E para alguns casos, obviamente, você sabe disso, Pedro, algumas coisas não são de estalo, né? Algumas pessoas veem perfeito. sentido num processo profissional mais prolongado, então às vezes a gente pode fazer o atendimento ou pode fazer Sim, em breve. perfeitamente. A gente vai vender cursos digitais, a gente está produzindo alguns materiais bem legais e você sabe o quanto que às vezes a gente pode dar umas sacudidas na mente das pessoas através de um processo Perfeito, um pouquinho mais longo. Mas perfeito. antes disso, experimenta dar uma olhada
no material que eu tenho lá no YouTube e pode comprar meu livro Mudando para Melhor, que está nas livrarias, e é um livro que trata de um processo de transformação. As pessoas podem usar os 7 capítulos como um processo de transformação e ele pode trazer resultados bem bacanas. Mudando para Melhor, Galera, best-seller. eu vou tirar os comentários rapidinho aqui, só para vocês tirarem um print da tela para mandar para a gente, né? Manda esse print aí pra gente. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, agradecer a Cal, galera que me segue aí, segue Cal aí, porque tem muito conteúdo bacana, Pedro muito também conteúdo está fazendo. bacana. Pô, Pedro, sua série Né? lá tá incrível, cara. As pessoas que acompanham, sigam o Pedro, que ele tem colocado material de muita qualidade, viu? Obrigado, pessoal. Cal, poxa, olha, o pessoal tá falando mais, vamos ver, porque a agenda de Cal é braba, eu tô dizendo, eu agradeço muito a ele ter aberto essa janela aí pra gente fazer essa live. Mais pra frente, vamos ver, né? O futuro a Deus pertence, né? Mas adorei, Cal, brigadão mesmo pela sua presença. E na quinta-feira, pessoal, tem Kiko Kislansky fechando, né, a maratona, né? Fechar também com chave de ouro aí. Então, espero vocês na quinta-feira. Cal, grande beijo. Até a próxima, meu irmão. Valeu, querido. Tudo de bom. Valeu.